Paz do Senhor, irmãos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E eu tenho percebido que o Espírito Santo, ele está falando as mesmas coisas. Assim como se ele estivesse ligando pontos. Eu creio que o Senhor está como um pai, cuidando, zelando, nos advertindo, nos protegendo. Porque um pai, quando ele vê algo que pode nos ameaçar, ele já começa a agir para nos proteger. Então, temos falado, quinta-feira, quem estava aqui no culto de quinta? O pastor Russell falou sobre a importância da mente, do quanto a gente precisa estar atentos e viver uma vida pela fé, criar já uma imagem confiando no Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de ter a ministra Jaqueline falando sobre o fruto do Espírito, também voltado para esse cuidado das nossas emoções. E o Senhor falou comigo, desde que o pastor me colocou lá na lista para pregar, e o Senhor foi falando comigo sobre emoções. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. Sobre emoções. Nós somos seres emocionais, sim ou não? A gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente raiva, a gente sente tudo isso e está tudo certo. Desde que isso não tome conta da nossa vida e nos paralise. Sim ou não? Jesus chorou, não é verdade? Os discípulos também demonstraram ter emoções. Nós somos seres emocionais. Então, eu queria compartilhar com vocês sobre as emoções e a vida cristã. Porque existe muita coisa que nós colocamos na conta de Deus, na conta do Espírito Santo. E essa responsabilidade é nossa. Porque nós, com o Senhor, vivemos um relacionamento. E um relacionamento é de dois lados, sim ou não? Não é verdade? Então, nós fazemos a nossa parte. Deus fez primeiro a dele, mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. E eu quero começar compartilhando o que está lá em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o quê? O que porventura seja do vosso querer. Temos ou não temos querer? Temos muitos quereres, né? Mas nem todos os nossos quereres estão em linha com a palavra de Deus. E como foi bem falado hoje aqui por Jaqueline, né? Esse espírito não é a nossa carne não milita contra o Espírito de Deus, mas é contra o nosso espírito recriado. Então, há sim essa luta entre as nossas emoções, a nossa carne e o espírito recriado. Aí eu fui pesquisar, né? O Senhor começou a falar comigo. Disse, Senhor, vamos entender onde o Senhor quer chegar. E aí eu fui pesquisar e vi o que significa emoções. O que são emoções? Emoções são uma resposta do nosso corpo a estímulos externos, por tudo aquilo que nós vimos e sentimos. Naturalmente vem uma emoção, como pode ser uma alegria, um medo, uma tristeza. Isso mexe conosco. Qualquer coisa que nos estimula lá fora. Isso pelas nossas experiências pessoais, comportamentais, fisiológicas, gerando um sentimento. Esse sentimento pode ser de prazer ou de descontentamento. Isso é emoção. Alguém não sente isso aqui? Ou só eu sinto? Todos nós sentimos, não é verdade? Ou nos alegramos, ou ficamos felizes, ou ficamos tristes. Então, esses sentimentos geram emoções, que geram pensamentos e que vão levando a nossa vida para uma direção. Mas a partir de quando? A partir de que momento somos estimulados pelas emoções?
Nós somos estimulados pelas emoções a partir do ventre da nossa mãe. Lá no ventre, segundo a ciência, está escrito assim: vários estudos apontam quanto as emoções na gestação podem influenciar na vida do feto. Desde a sua concepção, ao longo dos anos, a ciência pode provar que durante a gravidez o feto sente o mesmo que a mãe e com a mesma intensidade. Agora pensa na tua origem. Lembra de onde você veio. Onde você foi gerada. Em que família você foi gerada. Então, o que sua mãe sentia, você também percebia. E as emoções continuam, porque aí é apenas o começo. Na nossa infância, até a adolescência, somos influenciados pela nossa família, pelo ambiente que nós nascemos. Somos influenciados pelos nossos pais, por alguém que cuidou da gente. Se nós nossos pais foram as pessoas que nos ensinaram a pensar. Eles criaram uma ótica, uma forma de visão, e nós passamos a enxergar através dessa ótica que a nossa família, né, dentro do nosso seio familiar, foi colocado para a gente. O nosso ambiente familiar. Aprendemos a olhar através dessa lente. Nossa maneira de pensar foi moldada pelo ambiente que nós crescemos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido muitas vezes alguém dizer: esse menino é a cara do pai. Mas não é a cara do pai, o rosto não, é o comportamento. Ele parece com o pai dele, é quieto, ou ele é treloso, ele é muito falante, o pai dele era assim, ou a mãe dele é assim. Sim ou não? Não é verdade? Então, nós começamos a parecer com os nossos pais, e isso é natural. Por quê? Porque foram eles que nos ensinaram todas as coisas. Aquele foi o ambiente que nós crescemos. E a partir daí, o que é que acontece conosco? Somos levados a um sistema de crenças. Passamos a enxergar e acreditar nas coisas a partir deles. Isso cria em nós um sistema de crenças, uns padrões de comportamento. A gente começa a ter o mesmo padrão do nosso pai. Às vezes eu estou sentada em casa, às vezes eu faço um movimento e digo: me lembra minha mãe. A minha risada é igual do meu pai. Todo mundo diz. É natural. Aquele foi o ambiente que eu fui criada. Esse sistema de crença, ele vai nos influenciar no futuro. Se eu nasci numa família disfuncional, de pais grosseiros, brutos, que não trataram bem de mim, que me rejeitaram, qual o sentimento? Quais são as emoções que eu captei? Foram essas emoções que eu captei. Se eu nasci numa família funcional, de pais juntos, de pais que são disciplinados, que são pessoas responsáveis, nós vamos o quê? Nós vamos captar isso, esse sistema de crença também. É a partir daí que a gente vai olhar. Ou seja, esse sistema de crenças nosso, que nós adquirimos na infância, ele pode ser positivo ou negativo. Isso pode nos levar a disfunções emocionais. Então, nossa vida ela é uma jornada. Ela é como uma viagem. Nós estamos de estação em estação. Eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tive recentemente. Depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu fui para São Paulo e preparei, claro, quando a gente faz uma viagem, o que é que a gente faz? Malas, não é assim? E para a gente fazer uma viagem, nós precisamos saber do ponto de partida. Quando a gente vai comprar a passagem, eu preciso dizer de onde eu estou saindo e para onde eu vou, que é o meu propósito, é a minha direção. E aí eu fiz a minha mala pequena, porque eu ia passar poucos dias e eu não queria pagar bagagem a mais. Quando eu cheguei no aeroporto, a moça pesou minha mala e disse: a senhora está com 13 quilos, vai ter que tirar um monte de coisa daí.
Lá foi aquele transtorno, tirei um bocado de coisa da mala, botei nas costas que eu estava levando no notebook para trabalhar. Quando eu chego lá para passar na Polícia Federal, eu fui sorteada e resolveram revistar toda a minha mala. Abre minha mala inteirinha, tira todas as coisinhas, separa tudo. A moça disse, você não quer ir lá para dentro? Eu digo, não, moça, não tenho nada que esconder. Me revistaram todinha, foi um movimento grande. Vim embora para São Paulo. No retorno, quando eu chego no aeroporto, a Aurélia havia me pedido para eu trazer umas coisas lá para o PET. Então, eu trouxe uma bolsa de mão pesada. Eu digo, não, eu já tive a primeira experiência, eu vou organizar essas malas direito, né? Quando eu chego lá, a moça foi e disse, olha, a senhora vai ter que abrir a mala e organizar tudo isso aí, porque não vai passar aqui, não. Eu disse, tá bom, moça. Aí eu fui abrir todo aquele transtorno, um bocado de gente, me sentei no chão e comecei a arrumar. Quando eu voltei para ela, disse, não, agora a senhora vai para o final da fila. A senhora vai para lá. Quando eu chego lá, tem uma senhora empurrando uma cadeira de rodas do marido dela e um monte de malas, eram umas 10 malas. Eu digo, Jesus do céu, eu vou ajudar essa mulher. Fui empurrar o carrinho da mulher, ajudar, não sei quem, não sei o que lá. Muito bem. Fui a ser atendida e, por fim, vim embora e despachar as minhas malas. Quando eu cheguei aqui em Recife, olha só, o Espírito Santo só conversando comigo, me mostrando esse negócio dessas malas. Eu digo, Senhor, onde é que o Senhor está querendo chegar? Quando eu cheguei aqui em Recife, tinha 2 moças com 1 bilhão de malas. Era assim, uns 5, 6 mais as malas caindo, ela veio um rapaz ajudar e colocar as malas. E um menininho que pulava de alegria atrás da mala dele. Ele disse, cadê minha mala? Cadê minha mala? E, por fim, a malinha dele chegou e era um carrinho e brilhava. Ele ficou muito feliz com aquela mala. Assim é a nossa vida. Às vezes, nós precisamos desfazer as malas, tirar aquilo que tem de excesso. Às vezes, nós carregamos malas pesadas demais, que a gente não suporta e, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Às vezes, nós somos como aquele menininho que fica ansioso que a mala chegue, porque a mala dele é linda. E ele tem a mala dele traz para ele alegria. Assim são as nossas emoções. Às vezes, nós carregamos malas pesadas demais nas nossas costas. Trazemos coisas que não é para aquela estação, que não é para aquele momento, e a gente precisa revisar e recontar e refazer a mala. E se a gente não fizer, alguém faz, a gente obriga, aquela moça me obrigou, e às vezes alguém revisa tudo e você tem que revisar de novo. E assim é a vida. Como essas malas, essa mala de viagem. Eu queria compartilhar com vocês e dividir a nossa vida nessa viagem em 3 estações, sendo bem simplista, entendendo que cada estação tem as suas subestações. Eu não vou para as subestações, não. Vou fazer de conta que a nossa vida só tem 3 estações. Eu chamei a primeira estação da influência interna, da formação, onde nós somos formados na nossa infância. Lá nessa influência interna, nós começamos a montar a nossa mala para a próxima estação. É ali, naquele aprendizado com os nossos pais, com as pessoas que a gente convive, que a gente prepara a nossa mala de emoções. A gente começa ali. A segunda estação, nessa estação ali da infância, até a adolescência, né, da infância, aliás, nós aprendemos comportamentos e carregamos essas emoções. Esses comportamentos podem ser de satisfação ou de insatisfação. Quem é que conhece alguém aqui insatisfeito? O insatisfeito é aquele cidadão irritado, desmotivado e que só reclama. Nada está bom. É ó céus, ó dias. Alguém já viu alguém ingrato? Porque nessa mala você pode encher de ingratidão também. Por quê? Porque você está sempre cobrando, achando que as pessoas te deram, não foi o suficiente nem o que você merecia. Aí vem o ingrato.
A ingratidão, ela não reconhece o valor das coisas. E geralmente as pessoas ingratas, elas são orgulhosas. Porque é a proteção dela, ela levanta um muro de proteção. Eu vou me proteger, me feriram demais. E a forma de eu me proteger é o quê? Sendo orgulhoso. Mas também você pode colocar na sua mala gratidão, mansidão, altruísmo, coragem. Mas tem gente que é raivosa. Ou só eu conheço. Porque tem gente que o mundo parece que ele está de mal com a vida. Ele está sempre raivoso, mal-humorado. O altruísta é uma pessoa que tem cuidado com o outro, mas também tem aquele que é invejoso, que nunca elogia, que não fica satisfeito. Isso são a mala das emoções, que a gente vai aprendendo e vai carregando e vai montando. Tem o corajoso, mas também tem o medroso. O medroso é o espírito do medo, né? A palavra de Deus diz que o medo, ele é um espírito. E ele aprisiona. O medo impede de você avançar. Você está sempre com o sentimento de que não vai dar certo. Mas também tem o acolhedor. E tem aquele da rejeição. Essa é a pior emoção que você pode estar dentro da sua mala. É da rejeição. O rejeitado, a pessoa que se sente rejeitada, ela tem uma baixa autoestima, se sente indesejada. As emoções dela são sempre extremas. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pai, o teu pai da terra, as pessoas que nos criaram, que nos educaram, eles deram o que tinham. E para eles o que eles tinham era o melhor para aquele momento. Nós não podemos, gente, sair carregando esse passado nas costas. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram. Mas também tem a confiança e a preocupação. Esse é outro mal, o pastor Russo falou sobre ele. Quem falou sobre ele não foi o pastor Russo, não, foi Jaque hoje de manhã. A preocupação, ocupa-se a mente antes do momento. Você conhece alguém que só vive preocupado? Ele está tão ocupado com as coisas que não aconteceram ainda, que ele não vive o presente. O preocupado, ele não vive o presente, e o que acontece com ele? Ele esquece das coisas, porque ele não está aqui, ele está lá. O negócio dele é o que vai acontecer ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa, 99% da preocupação dele não vai acontecer, porque só são pensamentos, só são emoções, só são devaneios da mente. A preocupação gera ansiedade. E quem é ansioso não vive o presente. É uma pessoa agitada. É uma pessoa impaciente. Malas. Malas cheias. Malas pesadas. Ou malas maneiras e boas de carregar. Lá em Mateus, capítulo 6, 34, na versão A Mensagem, diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-lo. Não adianta, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu não tenho controle sobre o que vai me acontecer daqui a 3 segundos. Eu estou aqui nesse momento, nesse segundo, eu dou um passo para cá, esse segundo nunca mais vai voltar. Descansa, aprenda a descansar, a viver um dia de cada vez, a desfrutar do momento, a observar a beleza. A contemplar a vida, ela é curta, ela é mínima, ela é pequena. E daqui é só a eternidade, amigos. A segunda estação. A segunda estação é da influência externa. É aquela da juventude. O fora entra para dentro de você, ou você influencia ou é influenciado. Essa estação é uma das estações mais perigosas,
Porque você é vulnerável. Você começa a perceber e receber dos outros. Quem é que já não construiu aí um filho e lá fora alguém desfez tudo o que você plantou? Eu já passei por isso 2 vezes. Passei por isso 2 vezes. A primeira vez, eu orei tanto, eu disse, Senhor, tira da vida da minha filha. Da segunda vez, eu liguei para todas as mães. E saiu, e tirou. A segunda vez, que foi com meu filho, eu liguei para todas as mães. Eu disse, olha, por favor, não quero que meu filho se encontre mais com o seu, porque o meu não é boa companhia para o seu. Aqui em casa não entra mais nenhum deles. Lá em 1 Coríntios 15, 33, diz o seguinte, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As boas conversações influenciam nos bons costumes, mas as más também. A palavra de Deus diz que nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. E não somente com eles, mas também conosco, com quem nós nos associamos. Existem pessoas que elas não estão para nos levantar, elas estão para nos colocar para baixo. Elas não pegam na nossa mão para seguir conosco, não. Elas querem botar para trás e aparecer na frente. Sai, irmão. Você não precisa estar nesse lugar. Você pode escolher com quem se associar, você pode escolher com quem vai compartilhar a sua vida. Agora eu vou para a terceira e a última estação. É a estação da maturidade. Nessa estação nós revisamos e refazemos as nossas malas todo o tempo. A gente precisa estar abrindo a mala e olhando. Serve? Não, vai. Fica. Isso aqui eu preciso para a minha viagem, isso eu não preciso. Escolha no que pensar. Controle-se, domine suas emoções, você pode. Nessa estação, que é a estação que nós influenciamos, esta é a estação onde você influencia e não é influenciado por ninguém. É uma escolha. Esse é o momento de retirar os pesos e colocar apenas o que é necessário nessa viagem. Tira os pesos, irmão. Olha, imagina a minha mala, quando eu voltei, que esse Aurélio inventou de eu trazer, adorei trazer as coisas do pet. Mas olha, gente, eu puxava aquela mala, que eu puxava aquele negócio pesado também, que era cheio de coisa, e que tinha meu computador, e que tinha minha bolsa. A moça olhou para mim e disse, minha senhora, não tem futuro um negócio desse. A senhora está com essa mala, a senhora está com esse outro negócio, está com esse outro negócio, e a senhora não quer pagar a bagagem. Eu disse que não, moça. E eu não paguei não, deu certo. Mas era pesado. Aquela senhora empurrando o marido dela. E aquele monte de mala, coitada, ela não conseguia sair do lugar. Essa estação é a estação sábia. É a mala guiada pelo Espírito Santo. As influências terrenas saem de cena. Aquilo que o teu pai e tua mãe te ensinou é lindo, maravilhoso. Mas se não tiver de acordo com a palavra, não vale. Não vale. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual estação você está? Presa nas dores da infância? Sendo influenciado pelos outros? Ou na estação da maturidade? Não responde, só pensa. Pensa em que estação você está. Você ainda está naquela estação do mimimi, tudo dói. Olhou de cara feia, Não, gente. Não é sobre você, é sobre a pessoa. Às vezes a pessoa não está bem. E quem não está bem, não dá o que é bom. Não, é uma emoção tóxica, então está tudo certo. Não é sobre você. Essa coisa da gente achar que tudo é sobre nós. Não é, você não é o centro das atenções, não. É a pessoa que não está bem mesmo. A pergunta é, como ter uma vida frutífera? Nesse corpo santo que o Senhor nos deu. Influenciado por tantas emoções. Sabe como, irmãos? Equilibrando razão e emoção. Controlando as emoções e vivendo uma vida com razão. E sacrificando a emoção. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele diz o seguinte, eu acho muito bom, eu acho lindo demais. Eu imagino o apóstolo Paulo de joelho.
Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, por favor, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Sabe que corpo é esse? É a emoção. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, irmão. A gente tem que viver uma vida de culto racional, e não de culto emocional. Culto racional. O apóstolo Paulo, ele ensina aqui tudo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com a maneira que você foi educado e ensinado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha o propósito. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão você não vai aproveitar a vida. Vai viver só com mimimi, sofrimento, dor e tudo mais, carregando um monte de mala pesada, desnecessariamente. Então, como controlar e administrar nossas emoções? Duas coisas para você controlar e administrar suas emoções. Dois tipos de consciência. A primeira dela é a consciência de quem você é. Quem você é? Quem você é? Você ainda é aquela criatura, filha do teu pai e da tua mãe? Ou você mudou de identidade? Deixa eu te falar, quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, a nossa identidade é mudada. Você já não é mais a mesma pessoa. A palavra de Deus em João 1:12-13, na Ara, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Segura essa palavra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus é um poder. Gera poder. A saber, aos que creem no seu nome. A pergunta é, você crê no nome do Senhor Jesus mesmo? Porque se você crê, você é filho de Deus, porque Deus lhe deu poder para ser filho dele. Somente isso, gente, ser filho do Deus poderoso, do Deus que criou todas as coisas. É poder. Não é qualquer coisa, não. Eu sou filha de José Duarte, mas o meu Deus é poderoso acima de tudo isso. Porque Ele me deu poder para ser filho, porque eu creio no seu nome. Os quais não nasceram de sangue. Você não nasceu mais de sangue, irmão. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu de Deus, então é tudo novo. É mente de Cristo. Busque a mente de Cristo. Vai em busca disso, de viver baseado nesta mente de Cristo. E isso é identidade. E isso é a consciência da identidade. Nós precisamos ter essa consciência. Você realmente se vê como filho? Você olha para Deus como seu papai, seu abapai, como foi cantado aqui? Eu amo meu pai terreno, ele partiu para a eternidade. Partiu com Cristo, porque o Senhor ouviu a minha oração. O meu Pai poderoso ouviu a minha oração. Eu cheguei a tempo. Mas o meu Pai foi aquele que me deu poder para ser chamada de filho dele. Aleluia. E você é capaz de controlar as suas emoções. Sabe por quê? Lá em Gálatas 5, 22 e 25, fala do fruto do Espírito, que Jaqueline falou muito bem hoje pela manhã. Eu só vou destacar um gume do fruto do Espírito, que chama-se domínio próprio. Você pode se dominar. Eu já tive muitas situações na minha vida que eu testei esse negócio do domínio próprio. E você pode testar. E você consegue. Lembre-se que fruto é resultado. A segunda consciência que você precisa desenvolver para administrar as suas emoções é a consciência do propósito. Você não nasceu por acaso. Se o teu pai e a tua mãe te rejeitou, não te tratou bem, você não nasceu por acaso. Você é plano de Deus e ponto final, gente.
Isso é realidade, você tem que ter consciência do seu propósito, onde você quer chegar, qual é o teu alvo. Olha só para ele. Deixa, nem olha para a direita nem para a esquerda, olha para o teu alvo. Isso é consciência do propósito. Lá em Filipenses 3, 12, 14 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me, a amnésia na minha cabeça. Eu tenho amnésia, glória a Deus. Me disseram quando eu me converti que eu tinha recebido uma lavagem cerebral, e é fato. Gostei disso. Achei bom. Ai de mim se não tivesse me submetido a essa amnésia cerebral. Deixa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para onde? Para o alvo. Qual o teu alvo? Onde é que você quer chegar? Com essa mala pesada da mulinga, como é que você vai chegar em canto lugar algum, homem? Empurrando, carregando essa mala pesada, você não vai chegar a lugar algum. Vai rastejar. Vai cansar. Não funciona. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe quem disse isso? Aquele menino chamado Paulo. Só estou, Paulo, né? Como diria minha mãe, só estou. Paulo, um cidadão insano, criminoso, que não fazia outra coisa senão perseguir os cristãos. Olha a mente de Paulo. Ele repetia um padrão, ele acreditava lá no sistema de crença dele que ele estava fazendo certo perseguindo os cristãos. E fazia isso com muita seriedade. Desejava a morte de todo mundo, até que ele pôde ter um encontro com Jesus e descobrir que o sistema de crença dele estava errado. Saiu de criminoso para prudente e amoroso, acolhedor. Simples assim. Quem nos ensina é Ele que viveu e que conhece, que tem experiência. Vou seguir, estamos terminando. Qual deve ser a nossa prática como filhos de Deus para viver uma vida cristã com essas emoções dentro de nós? Desse jeito, irmãos, a emoção está aí, ela não vai fugir. Quem domina ela é você. Ela sempre vai existir, a não ser que você morra. Mas se você, enquanto você tiver vida, você vai ter emoção. Um dia desse, eu trabalho com algumas pessoas, e uma das pessoas com quem eu trabalho fez uma coisa que eu não gostei de jeito nenhum. Rapaz, aí eu comecei, papai, e eu mandava, e chamei e disse, eu não disse nada de errado, eu só botei para fora, e fui botando. Lá para as tantas, depois de tanto botar minhas emoções para fora, ela disse, mulher, que coisa, hein? Eu disse, pois não é verdade, me arrependi profundamente. Lá fui eu, pedi perdão a ela, resolver essa questão toda, porque a minha emoção explodiu dentro de mim. Resolva-se. Então, qual deve ser a nossa prática como filhos de Deus? A primeira delas, faça autoexame. Não dá tempo de cuidar da vida de ninguém. Não dá tempo, irmão, não dá. Porque eu digo por experiência própria. Eu cuidando da minha, ainda falta tempo para cuidar dela. Não sei vocês. Eu não consigo, porque a minha tem tanta coisa para fazer. Eu digo que eu sou um dos filhos mais trabalhosos de meu pai. Porque eu estou sempre precisando melhorar. Faça autoexame, olhe para dentro de você, questione-se. Questione-se. Lá em Salmos 42, 11, o salmista questionou, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo respondeu, espera em Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Lá em 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se você está na fé, você tem que se examinar. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Se você não se examina, irmão, com sinceridade de coração, você vai ser reprovado. Às vezes, alguém nos examina, como eu fui passar naquela federal lá, aquela moça me examinou todinha. Se você não se autoexamina, alguém vai te examinar. E aí você vai envergonhar o nome de Jesus. Na mensagem, essa mesma passagem, 2 Coríntios 13, 5 diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pense no cristão que vive tomando providência. Eu mesmo chamei Aurélio, chamei Samuel, de um exame que eu fiz, eu fiquei inquieta, chamei os dois lá na loja, eu disse: gente, quero conversar aqui com vocês. Me perdoem, não foi legal, precisamos mudar a rota. Meu filho, eu quero que você entenda que eu amo você, que certas coisas que eu faço, meio desparafusada, assim, desmantelada, é errado, mas eu reconheço e quero ajeitar. Faça o autoexame. Questione-se. Não deixe que ninguém aponte o dedo para você, não. Seja você o primeiro a olhar no espelho. Se olhe no espelho, irmãos. Né? O segundo ponto é decidir mudar. Porque não adianta você se examinar, porque tem gente que se examina, reconhece e não faz. Sabe por que não faz? Por conta do orgulho. O maior inimigo do homem ainda nem é Satanás, porque esse já foi vencido na cruz. É o orgulho. É o pior inimigo do homem, é o orgulho, o ego inflado. Para você mudar, você tem que ter um negócio chamado humildade. Uma das mais belas características de Jesus, a humildade. Não é fácil, irmão, pedir perdão e reconhecer, mas é preciso, é necessário. Porque se nós não fizermos isso, nossos relacionamentos não vão dar certo. Inclusive, se a gente não fizer isso, o nosso relacionamento com Deus também não vai dar certo. Sabe por quê? Quando a gente veio de uma família disfuncional, a gente olha para Deus com essa mesma disfuncionalidade. Não olha para Deus como um pai. Então, você precisa decidir mudar. Isso é um posicionamento. Lá em 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua. Que não para. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Para que eu realmente viva uma vida constante de mudança, chegar à perfeita vontade de Deus, é preciso que eu me examine e tome a decisão de mudar. E pense, irmãos, você é um influenciador, você influencia seu filho, seu comportamento, ele vai olhar para o que você faz, ele vai replicar, é uma repetição de padrão e repete mesmo, ou ele repete ou ele se rebela contra, as duas coisas estão ruins. Rebelar-se contra é uma revolta, e repetição não é bom porque não está repetindo o padrão de Deus, mas do homem.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento, para que a gente passe a mensagem certa para os nossos filhos. E agora, nessa decisão, ainda na mensagem, no 1 Timóteo 15:16, ainda quando nos posicionamos, ele diz o seguinte: cultive estas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e os seus ouvintes vão experimentar a salvação. Nós somos testemunhas, nós somos a Bíblia aberta. Foi o que até a Jaqueline falou também hoje de manhã. Nós somos uma Bíblia aberta. Muitas vezes a gente nem fala de versículos para as pessoas, mas a nossa vida, o nosso testemunho, a forma como nós nos comportamos, fala tudo sobre o nosso Pai Celestial. Muitas pessoas não vão querer Cristo por conta do nosso comportamento. Muitas pessoas vão abominar o Evangelho, a lei dos crentes, porque ele vai olhar para você e vai dizer: assim? Desse jeito? Isso por falta de autoexame, por falta de posicionamento, por falta de decisão. Culto racional. Não é culto emocional. Precisamos treinar, para que você realmente viva uma vida como filhos praticantes. Nós temos que treinar. Hoje você não consegue dominar suas emoções, amanhã uma situação semelhante àquela vai acontecer de novo. Treine, vá de novo. Meu Deus do céu. Quantas vezes na minha vida eu ainda estou em treinamento? Você está em treinamento. Treine, praticar, porque a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida, a gente aprende pela prática. A teoria é linda, é maravilhosa, a gente aprende muita coisa com a teoria, mas vai colocar em prática, ver se na teoria é a mesma coisa. Não é. A prática, ela é o dia a dia. É o dia a dia. Lá em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, ele está se enganando a todo mundo. A quem você pensa que engana? A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A palavra de Deus diz também que o Senhor sonda o nosso coração. Se existe um lugar onde o homem não pode entrar, é no coração, mas Deus vê. Eu estou lá pensando e Deus olhando. Socorro, estás pensando nisso, é? Só estou. Deus vê. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que você pensa. Tudo o que você imagina, Deus vê, Ele sonda o seu coração. Eu quero finalizar dizendo que você precisa submeter-se, confiar e entregar-se totalmente a Deus. Você precisa se submeter à palavra. Isso é um exercício. Volto ao apóstolo Paulo. Isso é seu culto racional. Tiago 4:7. Essa passagem de Tiago 4:7 mudou a minha vida muitos anos atrás, quando eu me converti. Que eu vivia na depressão, síndrome de pânico, dependendo de medicamento. E essa passagem foi uma das que me tirou do fundo do poço, Tiago 4:7. Então, rendam-se à vontade de Deus. Isso é na mensagem. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele atenderá na hora. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. A sujeitar-se é uma decisão, é um posicionamento, é você fazer, é você quem faz, é a sua parte. Deus não tem nada a ver com isso, não coloca isso na conta de Deus, isso é você que tem que fazer, é você que tem que sujeitar-se a Deus, é você que tem que resistir ao diabo, porque o diabo, ele está ao derredor como um leão feroz querendo te tragar, mas você sabe disso, você não é criança, porque você já é maduro na fé e você vai sujeitar-se a Deus, colocar a sua carne, as suas emoções no lugar dela, porque o pecado, ele se materializa na emoção. Sim ou não? Não é? Confie na palavra. A palavra de Deus lá confie que o Senhor é contigo. Ele não vai lhe abandonar, não. Pai não larga filho, não. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos. Não abro mão dos meus filhos para nada nesse mundo. Não há quem faça eu desistir deles. Ora, como diz a palavra de Deus, que vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Senhor. O nosso Pai vai nos abandonar, mas não vai mais, não vai nunca. Lá em Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O seu entendimento é falho. Mas confie no Senhor, porque esse é o lugar onde você pode colocar confiança e saber que jamais será traído. O homem te trai. Colocar suas expectativas no homem, com certeza você vai se decepcionar. Mas se você colocar suas expectativas em Deus, nunca você vai se decepcionar. Porque se existe uma coisa que Deus, ele é Senhor, é fazer com que todas as coisas concorram para o seu bem. Meninos, se existe uma coisa que Deus sabe, é isso. Ele faz com que todas as coisas concorram para o seu bem. Olha só, o que aconteceu comigo? Bem, o pastor faz a escala de pregação e me colocou para o culto da manhã. Tá certo? Tá tudo certo. Eu e minha beste, Suzana, íamos aqui dividir o nosso espaço, mas, de repente, Jaqueline me mandou uma mensagem, Socorro, tu se incomodaria, mulher, humildemente, de trocar pela noite, porque eu vou fazer um exame amanhã de manhã, vai ficar complicado para mim. Aí eu dei uma piscada para Jesus, eu disse, Senhor, você sabe demais. Eu nunca vi um Deus tão bom como o Senhor. Sabe por quê? Eu estava lá em casa com 3 netos. Hoje é que dia? Domingo, né? Eu já perdi até as contas dos dias. Desde quinta, parece. Quarta? Desde quarta. 3 netos, dormindo com as minhas netas. Tem uma delas que só dorme se for com uma pessoa. E ela passa a noite todinha assim debaixo de você com a mãozinha dela. Aí ela acorda de madrugada, aí ela chora, mamãe, eu disse, sou eu, vou voltar aqui. Ele disse, dorme. Depois ela, mamãe, eu digo, não, estou eu aqui. Então, pense, ajeitando neto para aqui, ajeitando neto para lá. Então, eu estava muito cansada, e hoje de manhã ia ficar complicado com aquela ruma de menino para vir para cá pregar. Olha o que Deus faz. Deus faz com que todas as coisas concorram para o seu bem. Ele é especialista nisso, confia, descansa. O seu trabalho é descansar no Senhor. Você sabia que o maior trabalho de um filho de Deus é descansar nele? Não, aí agora é sombra e água fresca, não é não? Fala sério. É para a gente descansar mesmo. Quero finalizar dizendo que você precisa entregar-se totalmente ao Senhor. E quero trazer uma passagem que muito fala comigo e vai falar com você também. Lá em Gênesis 22, de 6 a 8. Abraão estava indo com Isaac para fazer o quê? Matar o menino, sacrificar o filho dele, o único filho. E no caminho, começou essa conversa. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre quem? Sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai? Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Aí respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus proverá. Deus proverá. Quando as emoções vierem tomando conta da sua vida, querendo te deixar num turbilhão de pavor, de medo, de ansiedade, de pânico, você olhe para ela e diga: Deus proverá. Quando as circunstâncias se levantarem, olhe para elas e diga: Deus proverá. Deus sempre provê. Ele nunca vai lhe abandonar. Lá em Salmo 139, versículo 7, agora que eu não trouxe para cá, porque quando eu boto tudo aqui, sabe, para ficar mais fácil para fazer. Salmo 139, 7, se vocês puderem compartilhar aqui comigo. Tem alguém? Não, né? Ah, já está aqui? Muito bem. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Pode seguir. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Aleluia. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão. Está muito difícil, muito difícil. A situação está difícil financeira, estou sem emprego, está tudo escuro. E a luz ao redor de mim me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio de minha mãe. Lembra do feto? Das influências, das emoções da mãe? Quem te formou lá foi o Senhor. Aquelas influências, elas são suprimidas quando a presença do Senhor chega. Próximo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor te deu poder para ser chamado filho de Deus. Não brinca com isso. Não é brincadeira, não. Isso é realidade. Isso é verdade. Cultue ao Senhor com um culto racional, na consciência de quem você é em Cristo. Na consciência de que você tem um propósito. Não deixe o diabo nem as emoções roubarem o propósito que Deus tem para a sua vida. Vidas lá fora estão esperando por você. Você é a resposta para muita gente. Você é uma resposta para pessoas que eu não sou. E se você permitir que as emoções ou que o diabo roube o teu propósito, essas pessoas, elas não vão ter a resposta que você tem na mão. Vamos levantar e vamos orar, irmãos. Aleluia, aleluia.